Bom, retomando a nossa aula, né? A gente parou no momento em que falamos do pedido de João e Tiago para Jesus, né? De um assentar à direita, o outro à esquerda, no trono de glória no céu, né? Que eles queriam ter um lugar de honra lá no céu. E isso causou uma indignação nos outros 10 discípulos, e é um tipo de atitude, de comportamento que causa ciúme, causa inveja, e eles meio que tiveram uma discussão ali na equipe, né, de Jesus. Então, mas quando Tiago e João deram um espaço para a influência correta, para o tratamento de Deus na vida deles, eles foram rápidos em transformar as suas personalidades fortes, tempestuosas, em uma força poderosa para Deus, né? Então, eles foram grandemente usados por Deus. E quando eles estavam debaixo da influência correta. E vamos ler Marcos 9, de 51 a 56, onde vai ter uma outra correção para eles. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Para consumir toda a aldeia dos samaritanos, porque não quiseram receber Jesus. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, quando Jesus corrigiu Tiago e João aqui nesse momento, ele direcionou os dois para o verdadeiro propósito dele aqui na terra, para a verdadeira missão de Jesus aqui na terra, não é? Ele não permitiu que eles injetassem na equipe uma ideia falsa do ministério de Jesus. Jesus não veio para destruir, Jesus veio para salvar. Jesus veio para ganhar as vidas para Deus, reconciliar o homem com Deus e não para destruir, matar sem salvação. Que propósito ia ter naquilo, né? Eles precisavam era ter tempo de conhecer Jesus, se arrepender dos seus pecados e nascerem de novo. Era isso que eles precisavam e não de ganhar fogo do céu, serem destruídos antes de serem salvos. Jesus posicionou Tiago e João para eles entenderem qual era a verdadeira missão de Jesus aqui na terra, qual era o propósito do ministério de Jesus, era salvar e não destruir as pessoas. Então, Jesus ele estava determinado a manter a equipe dele saudável, nenhum tipo de infecção poderia permanecer, ele tinha que cortar o mal pela raiz, porque a partir deles é que ia surgir a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Eles precisavam ser corrigidos quando eles falhavam, quando eles tinham ideias erradas, quando eles estavam debaixo de influência errada. Então, a influência correta, ela leva à saúde. A saúde da equipe, a saúde do ministério, a saúde até física, emocional das pessoas que participam do ministério. Porque quando nós damos lugar para o diabo, debaixo de uma influência ruim, ele pode oprimir a gente de tal maneira que enfermidades vão se manifestar no nosso corpo físico ou nas nossas emoções, nossos sentimentos. Então, a gente precisa vigiar muito, né? Vamos ler Tiago 3, do 15 ao 18, para a gente entender melhor isso. Tiago 3, do 15 ao 18. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é:
primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz, não é debaixo de contenda, não é debaixo de confusão que Deus vai operar. Deus não opera onde tem contenda. Deus não opera onde tem briga, confusão. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, o Tiago aqui, ele está diferenciando quais são os dois tipos de influência sob as quais uma pessoa pode operar na obra de Deus, no reino de Deus. Ou a pessoa está debaixo da influência de Deus, do Espírito Santo, ou a pessoa está debaixo de uma influência demoníaca, porque tudo que é ruim vem do inimigo, não vem de Deus. Então, ele nos chama a atenção que ministros de socorros que são motivados por desejos terrenos, animais, demoníacos, vão causar uma epidemia de infecção na equipe, não é? Ministros que são influenciados pela sabedoria divina vão ter um sistema imunológico resistente à infecção. Vão levantar muros de proteção ao redor da equipe, né? Quando agem debaixo da sabedoria de Deus, os membros de uma equipe vão ter a proteção, né, de Deus para aquela equipe. E aí as más influências não vão conseguir penetrar, não vão trazer infecção para aquela equipe. Então, essas pessoas que estão debaixo dessa influência divina, da sabedoria que vem do alto, elas vão demonstrar sinais de pureza, de paz, vão ser pessoas tratáveis, pessoas que perdoam, pessoas plenas de misericórdia, vão dar bons frutos e vão ser habilidosos para ministrar. Elas vão ter habilidade dada por Deus para fazer aquilo que elas foram chamadas para fazer. E vão ser pessoas sinceras, não vão ser fingidas, né? Aqui fala que elas são imparciais, não tomam partidos e são sem fingimento. São pessoas sinceras naquilo que estão fazendo. Deus se agrada disso, né? Então, a influência correta traz saúde para a equipe, traz saúde para o ministério. E agora a gente vai ver sobre a dúvida de Tomé. A dúvida de Tomé foi uma infecção que trouxe infecção para a equipe. Foi uma atitude errada, né, de falta de fé. Uma atitude que gerou dúvida no coração dele e poderia ter influenciado toda a equipe, né? Então, Jesus fez o diagnóstico, né, disso. Então, além de lidar com a carnalidade e as influências espirituais erradas, manifestada por Pedro, por Tiago, por João, né, por Judas, Jesus também foi confrontado com a negatividade de Tomé. Pessoas que são negativas, que têm dúvida, que não são incrédulas na equipe, elas são difíceis de lidar, trazem infecção para a equipe, né? Então, quando Jesus anunciou que ele ia ressuscitar Lázaro dos mortos, Tomé disse aos outros discípulos: vamos, também nós vamos morrer com ele lá, né? E aí, era tipo de atitude que ele tinha, só pensava que as coisas iam dar errado. E aí, Tomé, ele estava fazendo uma afirmação de consagração e dedicação, não estava fazendo uma confirmação, né, de consagração e de dedicação. Ele estava sendo negativo, incrédulo, achou que Jesus ia morrer e eles iam morrer com Jesus também, né? Então, ele estava trazendo pessimismo para a equipe. Pessoas pessimistas contaminam as outras ao seu redor. E Tomé, então, ele, com essa dúvida dele, com essa atitude de dúvida, ele estava contaminando a equipe, né? Então, a natureza humana tem uma tendência, né, a nos ver pelo filtro
da autojustificação. O que significa isso? Provérbios nos ensina que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Provérbios 21, 2. E que há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Portanto, devemos sempre estar alertas para o engano. Muitas vezes, a gente está acreditando que aquilo que a gente está achando, que aquele caminho que nós estamos tomando é o certo, mas nós estamos enganados. Estamos debaixo de uma influência negativa, de uma incredulidade e tomamos decisões e tomamos atitudes erradas, porque estamos nos auto-justificando. Eu fiz isso por causa disso, disso e disso, né? Mas nós não devemos nos pautar no que a gente pensa, no que a gente acha. A nossa vida deve ser pautada pela palavra de Deus, né? A gente deve tomar as nossas decisões pautadas na palavra, amém? Então, nós temos uma pergunta aqui para finalizar a nossa aula, né? Você está curado e completo? Então, a lição que nós temos aqui é clara. Os próprios discípulos de Jesus caíram nas garras da infecção da equipe. Se os membros mais importantes da equipe de Jesus puderam, sem querer, deram espaço para o espírito de engano, né? Então, demonstraram atitudes erradas, tentaram inserir propósitos errados nos planos de Deus, né? Então, nós também, muitas vezes, podemos agir da mesma forma. Por isso, nós temos que nos avaliar, temos que ter cuidado, temos que estar vigiando, orando, buscando na palavra aquilo que precisamos mudar nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Também precisamos nos certificar de que estamos mantendo motivações divinas, isto é, genuinamente a influência do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Então, quando nós operamos debaixo da influência do Espírito Santo, então nós vamos ver o fruto do Espírito se manifestando na nossa vida. Quando a gente age debaixo da influência do Espírito Santo, o resultado é o fruto do Espírito se manifestando através de nós. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito. Isso é que vai ser manifesto através das nossas vidas, né? Então, é o fruto do Espírito abundando na nossa vida, no nosso ministério e nos nossos relacionamentos. É maravilhoso demais quando a gente entende que nós devemos ser guiados pelo Espírito, não pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio pensamento, né? Nós não devemos nos firmar no nosso próprio pensamento. E a gente deve vigiar e cuidar do nosso comportamento para a gente ser bênção na nossa equipe, para a gente dar bons frutos, para a gente ser canais de Deus na nossa equipe. Então, a boa notícia dos discípulos de Jesus é que quando eles cometeram erros, eles receberam a correção de Jesus e conseguiram superar esses erros. Isso é o que importa, todos nós vamos errar, né? Eu quero dizer para vocês que nós já erramos, vamos continuar errando, porque nós somos pessoas humanas, nós falhamos, mas o mais importante é nós reconhecermos o erro, nos arrependermos, recebermos a correção do Espírito Santo e continuarmos servindo a Deus da melhor maneira, né? Então, eles aprenderam, eles cresceram, amadureceram e foram curados das infecções ali naquela equipe de Jesus. Nós devemos desejar isso também nas nossas equipes de trabalho dentro da igreja, né? Existem influências distintas lutando para controlar a nossa vida.
né? A influência boa e a influência ruim, a influência de Deus e a influência do inimigo, do diabo. E também, além da influência do diabo, outra influência ruim é a da nossa carnalidade, quando a gente dá lugar para a carne, né? Então, a gente precisa dar espaço para o Espírito Santo e permitir que a influência dele molde a nossa vida, molde a nossa maneira de servir a Deus. Isso é o mais importante dentro de um ministério. Pessoas dispostas a permitir que o Espírito Santo as molde, para que elas possam ser cada vez um instrumento melhor para Deus, canais limpos, por onde a unção pode passar e vai chegar atingindo o propósito de Deus, que é abençoar as outras pessoas, né? Porque a maneira como Deus nos usa é visando um fim proveitoso. Tudo que o Espírito Santo faz é usando pessoas para um fim proveitoso, de abençoar outras, né? E uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer é realmente abraçar o significado de seguir Jesus. Se nós quisermos cumprir o plano de Deus para a nossa vida e nos tornar ministros de socorros que Deus quer que nos tornemos, devemos nos concentrar inteiramente em Jesus e fazer dele o nosso fundamento para todos os nossos valores, crenças, pensamentos e ações. Tudo que a gente for dar um valor, tudo que a gente for falar, tudo que a gente for agir, nós devemos pensar se Jesus faria daquela forma. Nós devemos fazer de Jesus o fundamento das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Jesus é a nossa base. É nele que nós temos que estar firmados para tudo que nós formos fazer nessa vida. Amém, queridos? Então, esses foram os 2 capítulos longos, né? Coisas bem profundas, coisas que nós devemos pensar muito. E eu quero fazer aqui para vocês umas perguntas, né? Para vocês pensarem. Amém? Então, tem umas perguntas. As perguntas do capítulo 29, né? Isso aqui é só para a gente ter algo para meditar, né? Depois você vai ouvir com calma, ouve de novo a aula, anote as referências, anote as perguntas para que você se pergunte. É bom a gente se questionar, a gente fazer uma análise de nós mesmos. Nós não devemos julgar os outros, nós devemos julgar a nós mesmos, né? Nos avaliar de tempo em tempo, fazer uma avaliação de como nós estamos servindo a Deus. Perguntas do capítulo 29. Evitando a infecção na equipe. Como está seu sistema imunológico espiritual? Você está aumentando sua resistência à infecção na equipe? Como você está na área da fadiga? Você dorme o suficiente? Você dá ao corpo físico tempo para descansar e se recuperar? O que você faz para se manter espiritual e emocionalmente renovado no Senhor? Você já se cansou de fazer o bem? O que você fez para retomar suas forças? Você cuida para que a bajulação não lhe suba a cabeça? Você já permitiu que algum elogio o colocasse contra o pastor ou outro líder? Qual foi o resultado? Como você lida com a frustração? Você diria que suas expectativas são realistas ou não? O que você pode fazer para manter-se concentrado no positivo? O que você aprendeu neste capítulo e como poderá aplicá-lo? Sobre quais áreas você precisa orar ou melhorar? Essas são as perguntas do capítulo 29. Agora nós vamos fazer as perguntas do capítulo 30. Os discípulos de Jesus eram mais competitivos do que cooperadores. Em vez de buscarem o serviço, eles procuravam ser exaltados. As outras pessoas consideram você competitivo ou cooperador?
De que maneira você está buscando servir? De que maneira você está buscando se exaltar? Você se sente incomodado quando outras pessoas são reconhecidas ou recompensadas? Você tem uma tendência de prestar atenção no que os outros estão fazendo em vez de cumprir seu chamado? Sua personalidade pode colocá-lo em problemas? Em quais áreas de sua personalidade você precisa dar espaço ao Espírito Santo e permitir que ele suavize essas áreas ou as transforme? De que maneira você pode se identificar com os erros de Pedro, Tiago, João e Tomé? Você crê que sempre dá espaço à influência do Espírito Santo e projeta a influência do Espírito Santo nos outros? Sob qual influência descrita em Tiago 3, de 15 a 18, você opera com maior frequência? Já houve alguma vez em que você operou sob a influência errada descrita nessa passagem bíblica? Fazendo uma retrospectiva, você já teve uma atitude errada ou agiu de forma errada, pensando que estivesse fazendo a coisa certa naquele momento? Acho que todos nós já tivemos experiências assim. Você tendo quase que uma certeza que está fazendo certo, mas depois você viu que estava errado, né? O mais importante nisso tudo, né, é a gente reconhecer, se arrepender e mudar de atitude. Olhando para você hoje, é possível que suas atitudes e suas ações precisem ser ajustadas? Especialmente se você tirar o filtro da autojustificação, você ficar dando desculpas para você mesmo por que você está agindo assim, né, procurando se justificar ao invés de se corrigir? Se sim, como você pode recuperar e voltar para o caminho certo? O que você aprendeu neste capítulo e como poderá aplicá-lo? Sobre quais áreas você precisa orar ou melhorar? Amém? Então, esses 2 capítulos nos trazem muito material para a gente meditar, para a gente pensar na nossa vida. Nós estamos nesse momento com mais tempo, estamos ficando mais na nossa casa. Então, nós podemos aproveitar esse tempo para fazer uma revisão de vida, para nos examinar e tomar novas atitudes, novos posicionamentos, né? Procurar, quando tudo voltar ao normal, procurarmos servir o Senhor de todo o coração, né? E como eu falei numa outra ministração no culto, na igreja, a coisa mais importante da nossa vida é amar o nosso Deus de todo o nosso coração. Quando nós o amamos, nós vamos fazer tudo para agradá-lo. Nós vamos trabalhar para Ele de maneira que o agrade, de uma maneira digna de filhos dele. Amém? Vamos orar. E eu quero, antes de orar, lembrar que hoje à noite nós vamos ter a ceia do Senhor. Vai ser ministrada lá na igreja, mas você pode preparar seus elementos na sua casa, no horário certo, para que a gente participe todos ao mesmo tempo. Procure estar quietinho na sua casa às 19 horas, com a sua família reunida. Prepare a sua ceia na sua casa. Prepare o pão, o suco de uva. Fiquem prontos para a hora que começar o louvor, vocês já estarem ali reunidos para participar desse momento, né? Um momento em que nós celebramos, em que nós rememoramos o sacrifício de Jesus por nós. Não vamos nos esquecer de tudo que Ele fez para que nós tivéssemos essa vida plena nele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas agora diante do Senhor. Apresentamos o desejo do nosso coração, que é te servir da melhor maneira. Queremos fazer o melhor no teu reino. Então, Espírito Santo, naquilo que precisamos mudar, naquilo que precisamos melhorar, nos convence, nos traz a consciência, aquilo que temos feito que não te agrada, aquilo que temos feito que tem prejudicado a nossa equipe de trabalho na igreja. Nos ajuda a sermos instrumentos de bênção, instrumentos de sucesso para o reino de Deus aqui na terra. É isso que nós queremos, Senhor.
Dedicamos a nossa vida a Ti nessa manhã. Dedicamos o nosso trabalho ao Senhor. Consagramos a Ti a nossa vida. Consagramos a Ti o nosso trabalho. Recebe, Senhor, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela preservação da nossa vida, pela forma como o Senhor nos sustenta de um modo sobrenatural, maravilhoso. Somos sustentados pelo Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.